Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estou iniciando aqui uma série de vídeos sobre a Santíssima Virgem Maria no projeto de salvação, no projeto redentor. Por quê? Porque Nossa Senhora foi aquela que mais cooperou com o plano da salvação. A criatura que mais, vamos dizer assim, cooperou com a Santíssima Trindade para a salvação da humanidade. E quando a gente diz isso, os protestantes eles entendem que nós estejamos colocando Maria como salvadora. Não é isso. Existem inúmeros homens nas Sagradas Escrituras e mulheres que agiram por vontade de Deus, inspiração de Deus e com toda coragem, com virtudes heróicas para ajudar no projeto da salvação. Essa palavra ajudar seria até imprópria, mas para cooperar, né? Para trabalhar, como Jesus mesmo diz, a messe é grande, né? Chamai operários para a minha messe, para o trabalho, né? Para a messe que é grande. Só que para entrarmos nisso, eu não queria falar hoje diretamente de Maria, eu quero falar por que existiu a necessidade de uma salvação, por que existiu a necessidade do Salvador. Então nós conhecemos um pouco da história da salvação, mas precisamos olhar para ela lá no início. Por isso esse vídeo vai ser um vídeo introdutório, vai ser um vídeo de uma introdução. Precisamos olhar para ela antes da queda. Antes da queda do homem, antes da queda de Satanás, antes da queda dos anjos. O que acontecia antes? Então Deus, na sua grandiosidade, no seu mistério de amor, resolveu livremente criar seres pessoais, tanto os espirituais, os anjos, como também os homens, para manifestar o poder da sua glória e manifestar o seu amor, né? E Deus faz isso livremente, sem ser persuadido por ninguém. Ele é Deus soberano e na sua soberania, nos desígnios de sua vontade, Ele deseja criar os anjos e os homens. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, vai falar da queda dos anjos, né? Que esses anjos foram criados por Deus, foram criados bons, foram criados no amor, porém se rebelaram. Veja, parágrafo 391, daqui a pouco nós iremos para as Sagradas Escrituras. Parágrafo 391 do Catecismo vai dizer assim: a queda dos anjos. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. Então, está falando da queda dos homens, mas só que por trás da queda dos homens existe, por trás dessa queda dos nossos primeiros pais, existe uma voz sedutora que se opõe a Deus. Essa é a voz de Satanás, que leva os homens a caírem na morte. As Escrituras e a Sagrada Tradição veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então o Catecismo da Igreja está dizendo que antes da queda dos homens existia uma voz sedutora que se opunha a Deus, que era a voz de Satanás, que é um anjo que foi criado bom. Foi criado por Deus bom na sua natureza. Assim como também os demônios foram criados bons na sua natureza. Porém, infelizmente, na sua liberdade, por sua própria iniciativa, eles se rebelaram contra Deus. O Catecismo da Igreja Católica continua, parágrafo 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre, veja, a opção livre desses espíritos criados,
que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Então eles livremente eram bons, mas livremente, por inveja, deixando-se persuadir pela inveja, pela beleza que eles possuíam, eles se rebelaram contra Deus e rejeitaram o amor de Deus de maneira radical e irrevogável, ou seja, não tem mais como voltar atrás. Ele vai dizer, temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador dita aos nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. Veja, e vós sereis como deuses. Então, aqui eu dou uma paradinha, daqui a pouco eu volto para cá. Ele vai dizer, o catecismo vai dizer que por trás da queda do homem, existe aí uma manifestação, naquele momento ali, podemos dizer, daquilo que era o desejo de Satanás. Satanás tinha o desejo de ser como Deus. Tanto é que São Mateus capítulo 5, 4:4, São Mateus capítulo 4, versículo 4. Satanás vai dizer, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Logo a gente vê que ele é mentiroso. Ele não tinha todos os reinos, né? E ele queria que Jesus o adorasse. Por quê? Porque ele queria ser como Deus. Ou ele queria ser Deus. O catecismo vai dizer que esse mesmo desejo de ser como Deus, ele coloca no coração dos nossos primeiros pais. Ele vai dizer aqui, temos um reflexo desta rebelião de Satanás e dos seus anjos nas palavras do tentador, Satanás, dita aos nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. Gênesis 3, versículo 5. Por que ele diz isso? O livro do profeta Isaías, falando sobre a morte do rei da Babilônia, vem os pais da igreja, né, os padres da igreja, interpretaram que a queda da estrela d'alva, né, na Vulgata vai dizer que é Lúcifer, como a do príncipe dos demônios, ou seja, Satanás. Então, na queda do rei da Babilônia, de forma subliminar, é apresentado aquilo que foi a rebelião de Satanás lá na eternidade. E nós podemos ver no texto que esse texto não tinha como ser aplicado unicamente e exclusivamente como sendo dito a respeito do rei da Babilônia. Como também Ezequiel vai mostrar também outra vamos dizer assim, visão e outra revelação desta queda de Satanás. Veja, Isaías 14, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Né? Aí aqui a gente vê que os pais da igreja interpretaram essa estrela d'alva ou filha da aurora como sendo Lúcifer, né? Como sendo a do príncipe dos demônios. Então ele continua. Como caístes do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fostes atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto, dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia. Essa montanha da Assembleia, existia uma tradição antiga dos povos pagãos que era uma montanha onde os deuses se reuniam, né? Então ele quer ser como Deus. Então, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Veja, vocês serão como deuses, ele diz a Adão e Eva. E contudo, diz a palavra de Deus, fostes precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Fostes precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. E continua aqui o catecismo, né? O catecismo vai dizer assim, o diabo é pecador desde o princípio, desde o início. Desde o início ele diz, subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Desde do princípio. Primeira carta de João 3,8. Pai da mentira, João 8,44.
Aí diz aqui, no parágrafo 393, é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. Então veja, como eu dizia, esse vídeo aqui é uma introdução ao que aconteceu antes. Antes vamos dizer assim, de Deus revelar o seu projeto redentor. Veja o que diz o profeta Ezequiel também falando, né? O profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11. Veja se isso aqui, né, a queda do rei de Tiro. Aqui a gente vê a queda do rei de Tiro, mas nós percebemos nitidamente que não tem como ficar apenas na queda do rei de Tiro. Veja o que vai dizer aqui, ó. Por acomodação espontânea, o rodapé das escrituras da Bíblia de Jerusalém vai dizer, por acomodação espontânea, a tradição cristã aplicou com frequência este poema à queda de Lúcifer. Mateus 28, ou melhor, 28, 2, Isaías 14, 13, né? Falando aqui sobre a queda, né? Vamos lá, 28 de Ezequiel, versículo 11. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Filho do homem, Deus falando com Ezequiel, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor, tu eras modelo de perfeição. Veja, tu eras modelo de perfeição. Lúcifer foi criado de forma perfeita, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, veja, não tinha como o rei de Tiro estar no Éden. Quantos anos esse homem teria para estar no Éden? Nós podemos ver aqui que de uma maneira prefigurada, ou de uma maneira, como é que se diz, subliminar, Deus mostra Satanás no Éden. Veja, estavas no Éden, jardim de Deus, engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Fiz de ti um querubim, veja, fiz de ti um querubim cintilante, o protetor. Estavas no monte santo de Deus, lá no céu, e movia-te por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação fostes íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, ele ficou no céu, né? Comercializando ideias contra Deus, né? Em virtude do teu comércio intenso, te enchestes de violência e caístes em pecado. Então te lancei do monte de Deus como profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo, os anjos. Teu coração se encheu com tua beleza, a vaidade, né? Satanás é vaidoso, né? Pervertestes tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanastes teus santuários. Assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. E tu reduzi a cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplavam, todos os que te conhecem dentre os povos, estão apavorados por causa de ti. Motivo de espanto te tornastes e deixastes de existir para sempre. Olha, deixasse de existir para sempre.
né? Então, veja se isso aqui não é a narração plena, a narração completa, a narração perfeita da queda de Lúcifer. E não somente fica aqui. Veja o que vai dizer o livro do Apocalipse, São João no livro do Apocalipse. Veja o que São João vai nos dizer, né? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, verso do 7, vai dizer isso aqui, ó. Porque quando Satanás se rebela, logo os anjos de Deus tomam partido por Deus. Não que Deus precisasse, mas eles tomam partido. Veja o que houve no céu antes da queda de Satanás. Houve então uma batalha no céu. Miguel, né? Miguel, que significa, né, segundo a tradição judaica, Daniel 10, 12 ao 21, 12 e 1, é o combate de Deus, é o combatente de Deus. Seu nome quer dizer quem é como Deus. Então Miguel é o combatente de Deus. Daniel 10, 12 ao 21 vai mostrar isso. Daniel 12, versículo 1 também vai mostrar isso. Então, Miguel é o combatente de Deus, que usa essa expressão para vencer a Satanás. Quem é como Deus? Que inclusive foi dado o nome desse anjo, né, desse arcanjo, a expressão que ele usa para mostrar que Satanás não pode ir contra Deus, não poderia vencer Deus. E ele vai e diz, quem é como Deus? Ou seja, Miguel, quem é como Deus? Então, continua, né? Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para ele nos céus, no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, Lúcifer, o sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, o poder, a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Então, o céu se alegra pela expulsão de Satanás. Porém, ele vai dizer, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, Satanás desceu para junto de vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. E ele desceu cheio de furor, cheio de ira. E isso nós podemos ver porque Jesus revela isso, meus irmãos, ao grupo dos 72 discípulos. Os 72 discípulos, eles foram em missão e começaram a dizer, né, ao Senhor, veja, São Lucas capítulo 10, verso 17, eles vão dizer, os 72 voltaram com alegria dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele, Jesus, lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada poderá vos causar dano. Contudo, católicos, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, nossos nomes estão escritos nos céus. Quando Jesus diz a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Necessário vos é nascer de novo para o reino de Deus. E quem não renascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, meus amados irmãos,
Minhas amadas irmãs, eu mostro para vocês aqui, né, uma breve introdução sobre Maria no projeto da salvação. E você pode dizer, Denis, mas tu não falasse nada ainda sobre Maria. Vamos falar. Eu queria trazer apenas a introdução de por que Maria entra no projeto da salvação. E veja o que São Judas vai dizer na sua carta. Judas está capítulo 1, mas nem capítulo tem, são só 25 versículos, se eu não estou enganado. 25 versículos a carta de Judas. E no versículo 6 ele vai dizer assim: E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre as trevas para o julgamento do grande dia. Então, Satanás está preso para o julgamento do grande dia. Satanás, ele está preso, ele age no mundo de uma forma misteriosa, aquilo que São Paulo vai chamar de o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, a ação diabólica de Satanás ainda no mundo, porque Deus deixa, nós não conhecemos, nós não sabemos, né? Mas a palavra de Deus, em Gênesis 3,15, vem trazer para nós uma grande esperança, que os filhos da mulher serão socorridos por Deus. Os filhos da mulher terão uma inimizade contra os filhos da serpente. Porém, nós iremos ver mais à frente que a Santíssima Virgem Maria e os seus filhos sairão vencedores nessa batalha. Vejamos, Gênesis 3,15. Vamos ler 3,13. O Senhor Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Aqui está falando de Satanás, que depois que ele foi expulso do céu, depois que ele levou os homens também a cair, né? O Senhor vai dizer que agora tu rastejarás, ou seja, viverás nas trevas. Se alimentarás daquilo que é mal, daquilo que é o pó, daquilo que é o resto, daquilo que diante de Deus não é aceitável. E ele vai dizer qual é a sentença, né, para ele. Uma sentença ainda maior do que viver nas trevas, na escuridão. A sentença maior é essa: uma mulher, uma criatura, que aparentemente seria inferior aos anjos. Que aparentemente. Porque a palavra de Deus vai dizer que fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Só que Maria, em dignidade, em esplendor, em beleza, e por ter sido ela preservada do pecado original e também guardada do pecado pessoal, ela se torna a maior de todas as criaturas. Por quê? Porque ela se fez pequena. Veja, Jesus vai dizer que entre os homens, entre os filhos dos homens, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Porém, o menor lá no céu é maior do que João Batista aqui nesse mundo, né? E ele vai dizer assim: deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí Jesus diz: por isso eu vos digo, quem não se fizer, quem se fizer o menor aqui neste mundo, será o maior no reino do meu Pai. Então, o menor nesse mundo. Quem foi o menor nesse mundo? Somente Nossa Senhora. Ela se fez a menor de todas. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. E por isso é dito aqui, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apocalipse 12, verso 17, só para encerrarmos, vai dizer o seguinte. Apocalipse 12, versos 17, vai dizer o seguinte, né? Apocalipse 12, 17. Enfurecido por causa da mulher,
o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, este é o vídeo introdutório, né, para a série de vídeos que farei sobre Maria na economia da salvação. Maria, a maior de todas as criaturas, que cooperou para a salvação da humanidade. Que o Senhor nos abençoe, que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, nossa alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.